Boa tarde para todo mundo, boa tarde para quem está assistindo essa aula. Vamos começar mais uma aula então, agora discutindo dessa vez epidemias, uma trajetória histórica. Antes de começar a nossa aula, eu queria agradecer especialmente a Secretaria, de Educação do Estado de São Paulo pelo convite, na pessoa da professora Débora. Muito obrigado. Vamos começar a nossa aula e vamos aproveitar tudo que tem de melhor a educação digital para nos oferecer. Vamos pensar o papel da educação digital nesse momento de pandemia, mas também em outros momentos, porque a gente tem muito a aprender, a gente tem muito para aproveitar desse aspecto da educação digital, da comunicação digital. Tudo bem? Bom, tudo que eu disser aqui hoje, eu tirei de um livro chamado Armas, Germes e Aço. Então, para aquele que se interessar pelo assunto, eu recomendo fortemente a leitura desse livro, Armas, Germes e Aço. É de um autor chamado Jared Diamond, tá? Já é um livro, não é um lançamento novo, é um livro que dialoga muito com um livro que está fazendo muito sucesso nos dias de hoje, né? O livro Sapiens, né? Lembra, sabe o livro Sapiens, do Yuval Harari? Né? Esse livro Sapiens dialoga com o livro Armas, Germes e Aço. Eles trazem visões, às vezes, contraditórias, né? Às vezes o Harari contradiz um pouco, apresenta um outro olhar em relação ao Jared Diamond no Armas, Germes e Aço, mas a ciência vive disso, vive de debater, vive de produzir conhecimento. Então recomendo a leitura dos dois livros, mas nessa aula aqui a gente vai discutir especialmente as epidemias nessa abordagem histórica a partir do livro do Jared Diamond. Bom, para discutir essas epidemias aqui, a gente precisa pensar que a maior parte do tempo, né, da humanidade, desde que o ser humano existe, a gente tem grandes vilões, a gente tem grandes inimigos, né, do ponto de vista dos micróbios, né? Esses inimigos são aqueles que causam especialmente a malária, tuberculose, gripe, varíola, sarampo, cólera, AIDS e a peste bubônica, que tem uma epidemia importantíssima, duas pelo menos, né, muito importantes, e agora estamos no tempo de Covid, então a gente está voltando a discutir epidemia, voltando a discutir pandemia por conta dessa situação do Covid-19. Qual que é a função dessa aula? A função dessa aula é trazer essa perspectiva histórica, tudo bem? Então, vamos lá. O que acontece é que a gente precisa pensar que a origem de todas essas doenças, ou da maior parte dessas doenças que hoje nos afetam, não são doenças que estavam em algum lugar, que começaram com deformações de células dos homens, ou elementos, outros animais que entraram na gente. Não, eram doenças, eram micro-organismos que estavam adaptados ao corpo dos animais, e a partir do momento em que a gente domestica os animais, essas doenças se transferem para nós. Então, é curioso pensar que quando eu penso na domesticação dos animais, e aí eu não estou falando só de cão, gato, passarinho, esses animais que a gente cria em casa, mas eu estou falando também da domesticação de aves, né? O frango, que acabou gerando a gripe aviária recentemente. Eu estou falando do gado vacuum, né? Dos bovinos. Eu estou falando dos porcos, que trouxeram a gripe suína, por exemplo. Né? Então, esses animais domesticados, vivendo em contato conosco, acabam trazendo para nós as doenças. E o que é muito interessante é que a maior parte dessas doenças deixou de estar no ambiente desses animais originais e passou a estar no ambiente dos seres humanos. Às vezes elas voltam para lá, como o caso da febre amarela, né, que às vezes a gente deixa no macaco, às vezes vem para os seres humanos de novo, mas a maior parte dessas doenças está restrita agora aos seres humanos e não volta mais, né? A gente não contamina os animais e eles nos contaminam. Normalmente eles nos contaminaram e a gente adquire essa doença, fica com essa doença, a doença está circulando entre os seres humanos e os rebanhos deixam de ter, os animais deixam de ter essas doenças, tá? É o caso de algumas dessas daqui que eu listei. Bom,
Outro dado que é surpreendente: guerra e doença. Na maior parte das guerras, até a Segunda Guerra Mundial, a maior parte dos combatentes morre especialmente por conta de doenças levadas pelos soldados. É o caso que a gente pode pensar com Napoleão, no caso do tifo, é o caso que a gente pode pensar nas gripes na conquista da América, é o que a gente pode pensar com doenças infecciosas, né, em função, né, os micróbios que entram nas feridas. Então o sujeito não morre pelo tiro, mas morre por uma infecção no ferimento causado pelo tiro. O que isso quer dizer? Esses micróbios muitas vezes são levados, né, tifo, gripe, muitas vezes são levados pelas tropas dos exércitos e acabam se espalhando. Por exemplo, varíola, né, é uma coisa que a colonização da América, especialmente a América do Norte, também vai ter. Então a varíola vai ser muito disseminada e vai dizimar tribos ameríndias com muita rapidez, com muita, lamentavelmente dizendo, né, muita eficiência. Tudo bem? Então, como é que a gente vai discutir isso daqui? Quando a gente fala da guerra, a gente pensa nos generais, a gente pensa no Napoleão, a gente pensa nas tropas do czar que parou Napoleão, mas a gente não lembra de falar das doenças que o exército de 600 mil homens do Napoleão adquiriram, as doenças que eles adquiriram no caminho e acabaram morrendo. Tudo bem? Bom, outra questão que a gente precisa pensar, até a Segunda Guerra Mundial, né, a gente não tinha penicilina. Né? Até século XIX, século XX, a gente não tinha muitos medicamentos, muita ciência para tratar as doenças. O que nós tínhamos? Tínhamos curandeiros, né? Xamãs, feiticeiro, e aí se eu falo de feiticeiro eu começo a falar de bruxa. E muitas vezes, se eu falo de bruxa, se eu falo de feiticeiro, eu estou falando de alguma coisa que causa estranheza nas pessoas. Então a maneira como a gente vai tratar essas doenças também é uma maneira complicada. Por que é complicada? Porque se eu sou uma bruxa, se eu sou um feiticeiro, se eu tenho uma proposta de um chazinho, de uma fumacinha, de uma ervinha, de alguma coisa para mastigar, alguma coisa para beber, para curar essa doença, e estou na Idade Média, eu posso ser acusado de bruxaria. E aí eu posso morrer. Então o próprio tratamento das doenças, para além de eu não ter uma maneira científica, o tratamento das doenças até a Segunda Guerra Mundial era alguma coisa complicada. Por exemplo, tem uma prática que eu não sei de onde tiraram essa ideia, mas uma prática medieval que vai até a Idade Moderna, que era a seguinte: você está curando uma ferida, né? Então você fez uma ferida, está curando. Se a sua ferida estiver sequinha, limpinha, bonitinha, é ruim. O que os médicos, né, os ditos médicos, aqueles que tratavam as feridas, faziam? Eles acabavam pegando pus, olha isso, das feridas das pessoas que tinham pus, para passar esse pus na ferida que estava seca, porque eles entendiam que isso ajudava a curar. Olha que coisa mais maluca. Né? Então você pega uma infecção e tira a infecção de um paciente e coloca em outro. Né? Então a chance de contaminação, a maneira de combater doença, também a gente precisa pensar. Né? Então o exército acaba levando doença, a doença a gente não sabe muito bem como lidar, o contato com os animais nos causam cada vez mais doenças, né? Cada vez mais a partir do momento em que a gente vai se sedentarizando. Então, né, alguns exemplos aqui. Por que essa transmissão é desigual? Né? Você falou, mas Vitor, você falou lá da situação que a gente tem da transmissão das doenças do exército chegando na América. Por que você não fala da doença, né, do sujeito chegando da América na Europa? Né? Então, um europeu que veio para a América colonizar a América e voltou para a Europa. Por que a gente não fala disso? A questão é que essas populações menores nem sempre têm tantas doenças como as populações maiores. Mas, se eu pensar
no périplo africano. Lembra do périplo africano? Quando os europeus estão saindo da Europa e estão contornando a África. Se eu pensar no périplo africano, no contorno da África, lá na Idade Moderna, século XV e XVI, né? No périplo africano, ali na África, a gente tem uma situação interessante, porque os europeus vão pela primeira vez romper um certo cordão sanitário. Qual cordão sanitário? O cordão sanitário que representa o deserto do Saara. O deserto do Saara era um cordão sanitário. Nenhuma doença subsaariana chegava na Europa, nenhuma doença europeia chegava na África subsaariana. Então, quando os portugueses conseguem finalmente cruzar o deserto do Saara, eles vão passar por um perrengue, uma grande dificuldade, que é, eles passam a contrair essas doenças. Tudo bem? Eles passam a contrair essas doenças. Por isso que o Golfo da Guiné, que depois vai ser um grande porto exportador de escravos, de pessoas escravizadas, o Golfo da Guiné também vai ser chamado de Golfo da Morte. Olha só que interessante, o Golfo da Morte. Por quê? Porque o europeu chegava ali e se deparava com umas doenças que ele não conhecia. Tudo bem? Agora, isso não quer dizer, isso não significa que a gente vai conseguir contaminar toda a população europeia depois, né? Essa troca de germes entre América e Europa, ou entre África e Europa, ela é bastante desigual. Por que ela é bastante desigual? Porque a gente tem um indivíduo voltando, ou 40 indivíduos voltando, nem todos estão contaminados, né? Mas a gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente também. Agora, vamos dar uma olhada do ponto de vista do micróbio. Quando eu olho para o micróbio, quando eu penso no micróbio, a gente pensa só naquilo que ele traz de mal para nós, né? A humanidade desse ponto de vista, ela é um pouco egoísta, né? A gente está aqui no planeta, nós estamos vivendo no planeta e a gente se esquece, na verdade, que a humanidade é mais uma espécie no planeta que convive com diversas outras espécies de plantas, de animais e micro-organismos. Então, esses micro-organismos, assim como as plantas, assim como os animais, assim como o homem, evoluem, se transformam e vão passando a ter diferenças, né, de comportamento, vão passando a ser mais efetivos, mais assertivos para a sobrevivência deles, né? A gente já ouviu falar muitas vezes, né, da vacina da gripe que a gente tem que tomar, né, todo ano, o grupo de risco toma todo ano, porque sempre tem uma mutaçãozinha, né, não é isso? Então o vírus sempre se adapta um pouquinho, sempre muda um pouquinho, aí precisa reforçar a dose, precisa tomar de uma outra maneira, porque a gente vai precisar reprogramar o nosso sistema imunológico em função das adaptações que os vírus vão, os micróbios, né, os micro-organismos, os germes vão trazendo. Bom, mas qual que é o benefício que os micróbios trazem, né, encontram em se hospedar em nós? Por exemplo, algumas doenças geram lesões genitais, algumas doenças geram diarreia. Por que elas fazem isso? Né? Por que a doença nos deixa doente? Ou por que a doença eventualmente nos mata? Né? Você está pensando, mas Vitor, isso daqui não é uma aula de história? Sim, é uma aula de história, mas é uma aula de história também do ponto de vista de vamos entender a evolução dos seres humanos no compasso, né, das relações dos seres humanos com os vírus, né, com as bactérias, com os germes, com os micróbios, enfim. Né? Qual que é o benefício que eles têm? Bom, a gente precisa pensar que o benefício que eles têm é muitas vezes de nos contaminar para que nós contaminemos outras pessoas. Então a eficiência de um micro-organismo, de um vírus, de um micróbio, ela é medida, ela pode ser medida matematicamente na quantidade de pessoas que ela também contamina. Então eu hospedo uma doença, um micro-organismo, um vírus, o que quer que seja, e aí tem sempre uma preocupação que é do micróbio. Como é que eu faço este hospedeiro contaminar mais pessoas? Né? A gente está aqui no momento de Covid, a gente está sempre discutindo, né? Isolamento social, ó, não conversa, não chega perto, não espirra,
cobre, não tosse, não pega, não esfrega a mão no olho, não é? Várias questões aí para discutir o papel de como evitar o contágio. E o vírus, o micróbio, o micro-organismo está pensando o contrário. Como é que eu faço para garantir isso? Né? Então, essa eficiência para o micróbio, ela também tem a seguinte questão. Eu não deveria matar o meu hospedeiro antes dele contaminar muito mais gente. Isso também não tem graça. Você entra, o micro-organismo entra e pumba, em 24 horas você morreu. Né? Significa o fim do próprio vírus. Então tem uma preocupação muito grande por parte dos micro-organismos que é justamente transmitir a doença. E os nossos sintomas muitas vezes são formas do micróbio, né, do germe, do micro-organismo, garantir essa transmissão. Tá? Por isso a ferida, por isso o espirro, por isso o mosquito. A gente entra num certo momento, né? Campanha de prevenção e combate à dengue. Como é que nós vamos combater a dengue? Bom, o micro-organismo a gente não consegue evitar tanto. O que a gente tem que evitar? A transmissão. Então não vamos deixar água parada, porque se eu deixo a água parada, o que aparece? Aparece o mosquito e o mosquito transmite. Então eu preciso barrar o mosquito. Daqui a pouco a gente vai ver como que o ser humano começa a deixar a água parada a ponto de fazer grandes criadores de mosquito para transmitir chikungunya, zika, febre amarela, dengue e todas essas doenças que a gente conhece. Outra forma de transmissão, para além do mosquito, é o espirro, que é um jeito mais eficiente, né, de você transmitir um micro-organismo do que simplesmente espirrar. Você espirra. E aí, a hora que você espirra, você joga um monte desse micro-organismo no ar e uma outra pessoa inala isso e pronto. Né? Ou você espirra na sua mão e dá a mão para cumprimentar uma outra pessoa. Pronto, contaminou a mão da outra pessoa, que se levar a mão, né, ao rosto, à boca, alguma coisa do tipo, a um talher, a uma fruta, alguma coisa, pode ingerir também esse micro-organismo e levar para dentro do próprio corpo. Tudo bem? Tá, agora, quando a gente fala também de diarreia, por exemplo, qual que é a jogada? A diarreia, ela significa que você vai perder litros e litros de água contaminada e vai jogar toda essa água no abastecimento de água. Tudo bem? Então, essa forma de contaminação, né, da diarreia também as feridas, né, na boca, as feridas na própria perna, na própria pele, as feridas nos órgãos genitais, né, também são estratégias. Né? Eu estou abrindo o corpo do meu hospedeiro para expor essas feridas e qualquer um em contato com essas feridas pode, então, contrair essa doença. Mas, Vitor, por que morre? É uma consequência, não é o planejado. Né? Não é bom para o micróbio que você morra, mas a gente acaba morrendo de muitas dessas doenças. Tudo bem, entendemos então que os micróbios evoluem, adotam estratégias, né? Os nossos sintomas muitas vezes são estratégias que eles usam para que a gente contagie o maior número de pessoas possível. Tudo bem. Agora, como é que isso vira uma epidemia? Isso vira uma epidemia quando a gente tem um número muito grande de casos. Né? E um número muito grande de casos significa que eu preciso ter uma quantidade muito grande de pessoas, uma densidade demográfica muito grande para permitir o desenvolvimento desse tipo de doença. Então, é aqui que a gente começa a falar de um determinado padrão de doença, que é a doença de multidão. É aqui que eu começo a separar as sociedades de caçadores e coletores lá da pré-história e começo a dizer, olha, um ambiente urbano, sedentário, que é muito mais denso do que o ambiente de caçadores e coletores, né? As sociedades de caçadores e coletores, a gente fala que não passam de 200 pessoas. Agora, um ambiente urbano, a gente pode ser 10 a 100 vezes mais denso quando a gente está falando de pré-história.
né? Então a quantidade de pessoas é muito maior e aí a gente passa a ter epidemias. Quando eu penso nas cidades de hoje, é um prato cheio. Uma densidade demográfica enorme, uma quantidade de trocas enormes, né? A densidade, o volume de trocas é enorme, a quantidade de coisas que você toca, que alguém tocou, quer dizer, o sujeito entra num ônibus lotado, o ônibus lotado está trazendo inúmeras pessoas, o dia inteiro se sentam ali, tocam ali, você toca, leva a mão ao nariz, leva a mão ao celular, e aí isso vai levando as doenças, elas vão se transmitindo, e é cada vez mais difícil, então, conter uma epidemia quando eu tenho um ambiente de aglomeração de pessoas, né? Essas doenças epidêmicas normalmente não duram muito tempo, né? A gente tem, às vezes, uma epidemia de dengue, uma epidemia de cólera, né? Ela vem, se estabelece e aí ela deixa de existir, né? Ela deixa de existir. Por quê? Porque o nosso organismo começou a aprender a reagir, né? Porque o micróbio talvez esteja programado por um determinado número de alterações, né? Isso a gente não consegue entender ainda, a própria questão do vírus, que a gente não, alguns dizem que é ser vivo, outros dizem que não, né? Então é difícil ter esse parâmetro, mas o interessante é que ao longo da história a gente tem várias epidemias, por exemplo, a epidemia de peste negra do século XIV ou do século XVI, em que ela vem, ela aparece, ela se multiplica, ela mata um monte de gente, some. Então, como que é essa epidemia? Qual que é o funcionamento desse vírus? Isso daqui é uma coisa que a ciência ainda tem dificuldade de explicar, né? Hoje a gente tem remédio, ou a gente tem a busca de remédio, né? No caso do Covid-19, a gente ainda está buscando um remédio, mas para uma outra quantidade incrível de epidemias, a gente já desenvolveu remédio, a gente já desenvolveu vacinas, né, que evitam o contágio por parte das pessoas, dos seres humanos, e aí controlam a possibilidade de novas epidemias. Aqui, recentemente, né, recentemente, na verdade já faz algum tempo, tivemos uma epidemia de cólera no Peru, em 1991, que afetou naturalmente, né, aqui no Brasil, o pessoal lá da região norte, né, o pessoal do Rio Amazonas, população ribeirinha que vive ali. Tivemos, no final da Primeira Guerra Mundial, a situação da gripe espanhola, que vai matar aí 21 milhões de pessoas depois da Primeira Guerra Mundial, e é uma doença que vem e desaparece, né? E a peste negra, né? Ou peste bubônica, né? Como eu estava comentando agora, que é uma outra doença que chegou no século VI e depois voltou no século XIV, né? Então, perceba que tem aí 600 anos, 700 anos entre um ciclo da epidemia e outro, né? Porque ela veio e sumiu e agora estão aparecendo de novo nos Estados Unidos. Tem alguns casos no interior dos Estados Unidos de peste bubônica em pleno século XXI, ou seja, alguma coisa absolutamente interessante. Tá, mas e as sociedades menores, né? Porque isso daqui funciona para as chamadas doenças de multidão, que aparece um vírus que contagia uma quantidade incrível de pessoas e depois desaparece. Mas e as sociedades menores? As sociedades menores, elas têm doenças delas, né? Mas elas não têm essas grandes epidemias. Elas enfrentam, por exemplo, a questão, coloquei um macaco aqui, por conta da febre amarela, né? Que é uma doença que estava em macacos na África, mosquito picou o macaco, picou o homem adquiriu a doença. Provavelmente esse homem, essa mulher escravizada, contaminada, vai trazer essa doença aqui para o Brasil, mosquito pica aqui, né, e aí transmite a doença. Então a quantidade de doenças que a gente encontra nas sociedades menores é muito, muito pequena. E por isso, justamente, quando a gente tem contatos, né, das populações grandes com as populações pequenas, muitas vezes esses contatos são absolutamente destruidores. Tem uma comunidade de esquimós que foi contaminada com varíola, né, de um grupo de 56 esquimós, sobraram 4.
né? Então é muito complicado esse contato, você se aproximar de comunidades isoladas, comunidades indígenas, por exemplo, porque você chega lá carregando um monte de coisa que você nem sabe que tem e de repente você pode simplesmente dizimar aquela determinada população. Para além da febre amarela, a gente tem uma outra doença que as sociedades menores são mais acometidas, que é a raiva. A gente até fala raiva urbana de vez em quando, né? A raiva, olha que estratégia interessante, né? A raiva, quando ela está no morcego ou ela está no cachorro, mas especialmente no cachorro, ela faz o cachorro salivar, né? E ter vontade de morder. Olha que estratégia interessante por parte do micróbio, para o nosso azar, né? Porque eu vou ter um comportamento de um animal que espuma, ou seja, vai ter um monte de micro-organismo, né, nessa saliva absolutamente contaminada e vai dar uma mordida, portanto, absolutamente contaminada em você. E aí a probabilidade de você pegar é enorme. Então, evolutivamente, para o nosso azar, mas para a sorte do micro-organismo causador da raiva, né, a gente vai encontrar, eles vão encontrar essa estratégia, né? O micro-organismo encontra essa estratégia absolutamente eficiente. E aí, então, sociedades grandes, sociedades pequenas. Mas eu tenho insistido que a agricultura desempenha um papel central. E é aqui que a gente vai começar a juntar as coisas, né? Até agora a gente olhou para o ponto de vista do micróbio, a partir de agora a gente vai olhar para o ponto de vista das sociedades humanas. Então, olha só que interessante. Quando eu falo de uma situação agrícola, eu preciso me lembrar primeiro, né? Já mencionei, mas eu preciso me lembrar primeiro, uma sociedade agrícola lá na pré-história, ou seja, uma sociedade sedentarizada na pré-história é, em geral, uma sociedade, em geral não, é sempre uma sociedade muito mais densa do que uma sociedade de caçadores e coletores. Então esse é o primeiro dado, o primeiro fato que a gente precisa assumir, que a gente precisa reconhecer. A segunda coisa, a agricultura nos traz sedentarização. E se a agricultura nos traz sedentarização, eu tenho um problema. O que eu vou fazer com os meus dejetos? Como é que eu vou lidar com os meus dejetos? É uma dificuldade. Comi, ótimo, comi lá, tal, comi minha banana, comi minha maçã, comi um pedaço de carne, comi o que eu comi. Sobrou o que eu comi, a casca que seja. Onde que eu jogo? Como é que eu me desfaço desses dejetos? Uma outra coisa, eu preciso fazer xixi e cocô, eu preciso evacuar, eu preciso urinar. Enquanto eu sou uma comunidade de caçadores e coletores, eu consigo sair por aí e tal, né? Vai indo aí que eu já vou, né? Agora, a partir do momento que eu me sedentarizei, que eu tenho uma casa, como é que eu faço? Leva um tempo para a gente perceber, a gente associar essas coisas. Então, um fator limitador determinante para o desenvolvimento das sociedades humanas, das primeiras cidades, dos primeiros núcleos de povoamento, é exatamente a capacidade que a gente vai ter de lidar com os dejetos. Dejetos quais? Restos de comida e fezes e excrementos. Né? Então a agricultura propicia a sedentarização, sensacional, mas ela também nos impõe esse enorme desafio que vai ser justamente a capacidade de lidar, né, com esses dejetos. Outro elemento. A nossa agricultura depende de fertilizante. E no começo a agricultura depende de fertilizante e esses fertilizantes, evidentemente, são fertilizantes naturais. Então, como maneira de fertilizar o solo, a gente vai usar o quê? Esterco, urina. E aí essa fertilidade, quer dizer, nós estamos vivendo em cima, né? A gente está vivendo, a gente usa até hoje, né? A gente usa até hoje. De galinha, né? Particularmente, não conheço muito, mas me parece que particularmente de galinha, a gente até hoje usa o esterco. E aí, se eu uso esterco, aparecem aqueles vermes fecais
né? Aparece uma fertilização ali do solo, o solo acaba ficando particularmente propício para o desenvolvimento de micro-organismos, né? Começa a aparecer lá na lagoa, começa a aparecer aquele caramujo, né, que traz esquistossomose, né? Começam a aparecer diversas doenças, né? Porque a gente agora está sedentarizado, a gente agora está lidando com animais, porque agora a gente está lidando com fertilizantes, então eu tenho um contato muito mais próximo com o animal, proporcionado pela agricultura, por exemplo, para a geração de fertilizante. A agricultura também me traz a sedentarização, o que significa que eu vou domesticar animais, então essa domesticação de animais também me traz problema, tudo bem? E isso é o centro da nossa vida, quer dizer, se a gente tira a agricultura, se a gente tira a domesticação de animal, acabou. Vamos ter que voltar de caçador e coletor. Então o grande desafio para a nossa civilização humana sedentarizada sempre foi: como é que eu faço para conviver com animais, para ser sedentário e não pegar as doenças dele? Um outro elemento, né? Eu falei da questão da agricultura com os insetos. Eu tenho um problema grave da agricultura com os insetos se eu penso que para eu tornar determinado campo cultivável, eu vou normalmente fazer o quê? Derrubar árvore, abrir clareiras. E aí eu abro uma clareira imensa. E eu abro essa clareira e aí vem a chuva, não é isso? A gente vai semear, a gente vai plantar antes de chover. Só que eu estou plantando, vai começar a chover no momento que vai começar a empoçar. E aí empoçou, mosquito, febre amarela, dengue, chikungunya, zika, blá 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 blá, e uma série de doenças transmitidas pelos mosquitos, né? Então, essa é uma situação absolutamente interessante. Um outro elemento. Como é que eu faço, então, para tirar a sujeira, dejetos de dentro da cidade? Tirar a sujeira, tirar dejetos de dentro da cidade significa que eu vou precisar pensar lá em Roma. Olha que interessante, olha como os romanos são brilhantes. E na verdade não são os romanos, vamos fazer justiça aqui, né? Os etruscos que conquistaram Roma, né, vão ser expulsos de Roma em 581, mas os etruscos que conquistam Roma levam para Roma uma coisa absolutamente fabulosa, chamada Cloaca Máxima. Cloaca Máxima. O que significa essa cloaca máxima? Significa que os romanos aprenderam com os etruscos que eu preciso tirar os dejetos. E para tirar os dejetos, os romanos fizeram uma obra que tiraram lá um fiozinho de água do rio Tibre, um fiozinho de água do rio Tibre, tiraram esse fiozinho de água do rio Tibre, canalizaram, jogaram por baixo da cidade num córrego, num túnel, né? E ali colocavam os dejetos. Então passa por banheiros públicos embaixo de Roma, lá no século 7 a.C. Então Roma começa a fazer saneamento básico no século 7 a.C. E isso é absolutamente formidável. Por que é absolutamente formidável? Porque significa que eles estão pensando, eles perceberam no século 7 que precisavam tomar cuidado com o ambiente urbano, porque o ambiente urbano, né, gerava dejetos, esses dejetos geravam doenças, então eu preciso me desfazer desses dejetos. Eu acho absolutamente sensacional, né, que eles tenham percebido tão rápido essa questão e tenham agido, né, com engenhosidade suficiente para fazer isso, né? Ou seja, para conseguir eliminar esses dejetos. Tudo bem? Bom, esse ambiente urbano ainda tem uma outra coisa. Ratos, roedores. Esse ambiente urbano tem uma outra coisa. Umidade, sombra, aglomeração de pessoas, as pessoas morando em casas muito pequenas, famílias inteiras morando em cômodos muito pequenos. Então, este ambiente urbano é um ambiente particularmente favorável
né, é um ambiente propício para a proliferação dessas doenças, também pela imensa aglomeração, quer dizer, a questão dos insetos, a questão dos dejetos, agora a questão dos animais, a aglomeração, o contato de um para o outro. Observa como o ambiente urbano é, a princípio, completamente insalubre. Se a gente dizia no começo lá, né, na Idade Média, que o ar da cidade liberta, o ar da cidade liberta, mas também contagia. Por que o ar da cidade liberta? Porque dentro da cidade você pode ser um comerciante, você pode ser um artesão e deixa de ser servo lá na Idade Média. Sensacional. Por outro lado, o ambiente urbano é um ambiente que traz muito mais doença do que o ambiente rural, né? Então, as cidades europeias, por muitos e muitos anos, até o século XIX, século XX, vão ser cidades que precisam de tempos em tempos receber ondas de trabalhadores do campo que vão para a cidade tentar a sorte e acabam recompondo as populações urbanas que estão morrendo de tempos em tempos, né, a cada onda de epidemia, porque não consegue controlar a epidemia. E é aqui que a gente pode falar, por exemplo, das reformas urbanas que vão fazer em Paris no século XIX. Quando eu tenho lá o prefeito Haussmann, né, o Haussmann, que ele diz o seguinte, ele fala, olha, a gente precisa canalizar rio, a gente precisa investir em esgoto, a gente precisa alargar as avenidas, porque eu preciso entender a cidade como um organismo vivo também. E o que significa entender a cidade como um organismo vivo também? Eu também preciso trazer para a cidade ar limpo. Eu também preciso trazer para a cidade sol. Eu também preciso trazer para a cidade a possibilidade das pessoas circularem, sem ter que ficar esbarrando, esfregando uma na outra. Não ter espaços na cidade em que a gente encontre ratos o tempo todo. Então essas reformas urbanas parisienses vão ser referência para todo mundo ocidental a partir do século XIX. Né? Aqui na cidade do Rio de Janeiro a gente tem ainda uma coisa muito interessante. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, eu estou dizendo aqui, eu não estou no Rio de Janeiro, aí no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, a gente tem uma coisa muito interessante. O prefeito Pereira Passos, junto com o Oswaldo Cruz, né, vão tomar algumas medidas que vão ser fundamentais. Por exemplo, a seguinte, você não pode mais vender né, vender um animal, o tronco de um animal com carne crua na rua de porta em porta. Porque o que se fazia? Matava o animal, né, não tem frigorífico, não tem geladeira, não tem freezer. Então você mata o animal, entra na cidade com o animal e sai vendendo de porta em porta. Isso daqui vai gotejando sangue, isso daqui vai atraindo mosca, isso daqui vai derrubando pedaço de gordura para tudo que é lado, isso daqui... Entende? Osso, né? Como é que você vai fazer com osso? Então, junto com a reforma urbana, vem diversas mudanças higienistas, né? Porque agora, no século XIX, né, final do século XVIII, começo do século XIX, né, a reforma urbana já é 1904, já é começo do século XX. Aqui no estado de São Paulo, Prudente de Moraes fez antes, né, a reforma urbana na cidade de São Paulo. Mas desde o século XVIII, XIX, a gente já tem clareza de que não tem geração espontânea. Né? A gente já tem clareza de que, na verdade, as coisas não surgem do nada, não brotam do nada. Então, isso daqui quer dizer o seguinte, eu tenho na cidade do Rio de Janeiro que tomar cuidado. Não trazer sangue, gordura, rato, mosca, animal morto, esses ambientes. Eu não posso, por exemplo, também ordenhar vaca, né? Então aparece a ideia do leiteiro, né? Que traz o leite na garrafa de vidro. Por quê? Porque senão eu teria que levar a vaca, ordenhar a vaca de porta em porta, gotejar leite pela cidade inteira. A vaca entrando na cidade, ela vai soltar os seus excrementos, isso emporcalhar a rua, porque era assim que eram as ruas, não só no Brasil, mas também na Europa, até um certo momento. Então o século XIX é esse momento de virada,
né, que chega nas grandes cidades no século XIX e nas menores cidades a partir do século XX. Né? Rio de Janeiro, Buenos Aires, Santiago do Chile são as primeiras na América Latina, né? Mas também outras cidades a partir dessa vão seguir esses exemplos. Um outro elemento, rotas comerciais. Rotas comerciais significam rotas também de transmissão de doenças. Nossa, Vitor, então não dá mais para morar na cidade e não dá mais para fazer comércio. Não, não é isso. A gente só precisa ficar atento, né? Quando aparece a peste bubônica pela primeira vez no século XVI, né, lá no Império Bizantino, o que vai acontecer? A gente vai ter, no século VI, no Império Bizantino, a gente vai ter a peste muito circunscrita a Bizâncio e Oriente. Bizâncio, uma cidade riquíssima, uma cidade enorme, que tinha agricultura, que tinha pecuária, que tinha pesca, que tinha flores, um negócio impressionante, mas fazia comércio com o Oriente, mas era uma grande aglomeração, portanto, recebia uma quantidade incrível de pulgas, de ratos, né? Comércio de pele, porque daí a pulga vem dentro da pele, né? Então, extremamente complicado. No século XIV, quando chega em Bizâncio, ela também chega a peste bubônica pela rota da seda terrestre, mas também chega pela rota da seda qual? Pela rota da seda marítima. E aí ela entra na Itália. E a partir das rotas comerciais medievais que tinham acabado de se abrir a partir do século XI e XII, né, e XIII, no século XIV essas mesmas rotas vão permitir o espalhamento e a proliferação dessas doenças de uma maneira jamais vista. Então nós vamos perder em algumas cidades na Europa 70% da população. Ou porque morreu, ou porque fugiu, porque está todo mundo morrendo. Né? É um estrago que a gente fala aí, né? 1/3 da população europeia, 1/4 da população mundial, tem várias estimativas, mas é extremamente difícil a gente estimar, né? Como é que isso daqui funciona, como é que isso daqui foi violento, né? Em termos quantitativos, de números absolutos, né? Mas é uma devastação brutal, isso a gente consegue afirmar. Né? E muitas cidades, tem um exemplo de uma cidade inglesa que conseguiu deter o avanço da peste porque se isolou. Construiu uma muralha, né? Uma muralha não, na verdade um muro baixo de 1 metro e pouco, e falou, ó, aqui a gente não tem peste, nós não queremos ter peste, então a gente vai colocar nossos produtos aqui, vocês colocam dinheiro e tal, e aí reduzindo ao máximo o contato para que essas doenças para que essa doença, no caso a peste, não chegasse, não entrasse nessa cidade menor lá da Inglaterra. Um outro elemento e último, né, nós vamos concluir esse assunto na próxima semana, o último elemento que eu quero trazer para a aula de hoje é o seguinte, hoje está muito mais difícil. Tem um caso, né, do século XX, final do século XX, da grande epidemia de cólera no Peru, que eu comentei. Só que o que aconteceu? O sujeito saiu um voo da Aerolíneas Argentinas, foi feito esse rastreamento, saiu um voo da Argentina em direção a Los Angeles. O voo saiu da Argentina em direção a Los Angeles, nos Estados Unidos. Fez uma escala no Peru. Entraram peruanos contaminados. O voo seguiu para Los Angeles. Ou seja, levamos cólera de um lugar para o outro. Quer dizer, do Peru até Los Angeles, mais de 5.000 quilômetros, num avião a jato. Antes, uma epidemia de cólera jamais teria esse alcance. Por quê? Porque a pessoa morre alguns dias depois, sem tratamento, em decorrência da perda de líquido, e inviabiliza qualquer possibilidade, né, diante da diarreia crônica que vai desenvolver, qualquer possibilidade de deslocamento. Isso significa o quê? Isso significa que no momento
atual. Tratar alguma epidemia significa lidar com a possibilidade de alguma pandemia, né? Ou seja, a possibilidade de termos o espalhamento dessa doença por todo o planeta, que é o que a gente está vendo com o Covid, exatamente. Para a próxima aula, nós vamos falar das doenças extintas e vamos falar um pouco mais especificamente da questão da Europa. Tudo certo? Então, na próxima semana a gente se fala, na próxima semana a gente se vê. Até mais!